Olá, sejam bem-vindos a mais um experimento de física. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Hooke, que rege o comportamento de sistemas elásticos, como molas e elásticos. Robert Hooke foi um sábio inglês do século XVII que teve muita relevância. Ele é lembrado na biologia por ter feito trabalhos em microscopia e ter cunhado o termo célula, por exemplo. Mas na física ele é mais lembrado pelos seus experimentos medindo o comportamento de sistemas elásticos, que permitiu medir forças, né? Os dinamômetros se utilizam da lei de Hooke, muitas vezes. Quando nós temos uma mola, como essa daqui, sempre que ela tem um comprimento relaxado. Se você submeter a mola a uma força de tração, né? Se você esticá-la, o tamanho da mola muda, né? O comprimento dela muda. Da mesma maneira, se eu comprimir a mola, também posso diminuir o comprimento dela. Em ambos os casos, surge uma força que busca restaurar o comprimento original da mola. Se eu estico e solto, essa força, que eu vou chamar de força elástica, que enquanto eu estou segurando aqui, ela está sendo compensada, mas se eu solto, ela puxa a mola de volta, buscando restaurar o tamanho original dela. A mesma coisa se eu comprimir. Surge uma força elástica que agora busca empurrar de volta a mola para o seu comprimento original. Tá? Nos dois casos, a gente chama essa força de uma força elástica. Né? Então, se eu comprimo fazendo uma força, surge uma força elástica restauradora que busca restaurar o comprimento original da mola. Se eu estico a mola, surge a mesma força, agora buscando trazer a mola de volta para o outro lado. Então, essa força, que é sempre oposta à força que eu estou fazendo, é o que a gente chama de uma força restauradora. O que a gente vai se perguntar é do que depende essa força, né? Como é que a gente pode estimar essa força? Existe uma relação entre o quanto eu estico e o quanto essa força surge? De fato, segurando na mola, é perceptível que quanto mais você estica, mais força tem que fazer para ela permanecer nessa posição. Se eu soltar, com mais aceleração ela vai voltar para a posição original dela. Então essa força parece depender do quanto a mola é esticada ou comprimida. Então nós vamos partir disso e tentar fazer um experimento para determinar como será que essa força varia, né, com o alongamento da mola. Eu vou medir o tamanho original de uma mola. A gente vai começar usando esta mola aqui. Depois eu vou comparar com esta mola aqui, para a gente ver que molas diferentes têm comportamentos diferentes. E nós vamos colocar uma série de pesos nesse potinho para puxar com uma força conhecida essa mola para baixo. E nós vamos medir o quanto ela se alongou. Tá? Então a gente vai ter um comprimento original dela. Eu vou colocar um peso fazendo uma força, né, aqui nesse caso para baixo, que é o peso de uma massa conhecida, que nós medimos com uma balança, e eu vou medir esse alongamento aqui, x, que corresponde, na verdade, à diferença entre o comprimento medido total da mola alongada, menos o comprimento original que ela tinha quando não estava submetida a força nenhuma. Então, esse x, né, que eu vou chamar de deslocamento da mola, na verdade corresponde a duas coisas que eu vou medir. Né? O comprimento original da mola, que eu vou medir no início do experimento, e o comprimento a cada novo pezinho que eu colocar ali, medindo a força que está sendo feita. Então nós vamos fazer uma tabela e um gráfico com isso, e analisando o gráfico nós vamos pensar em que tipo de relação existe então entre a força e esse alongamento. Bom, então temos aqui o nosso aparatozinho experimental, né? Uma haste, uma das molas e um copinho, apenas para a gente poder colocar massas diferentes aqui dentro e somar para ter vários valores diferentes para o peso. Quando eu colocar aqui uma massa, ela vai distender a mola. E eu sei que a força-peso que age nessa massa está sendo compensada aqui, já que essa mola está em equilíbrio, pela força elástica que está puxando aqui para cima. Então as forças elásticas aqui, se eu quiser medir o valor da força elástica, basta eu medir o peso que eu estou colocando aqui. Eles vão ter exatamente o mesmo módulo. Tá? Eu vou começar medindo
o tamanho da mola para quando a força é zero. Se eu não colocar nenhum peso, qual é o comprimento original da mola? Vai ser o L0, né? Esse comprimento sem nenhum peso. Então, eu vou medir com uma régua aqui. Eu vou medir daqui de baixo do gancho da mola até a parte de cima do gancho da mola, lá do outro lado. Isso vai dar 10,6 centímetros. Então aqui 10,6 e nenhum alongamento. Essa é a condição, é o comprimento original da mola. E agora eu vou adicionar massas e vamos ver o comprimento final da mola para calcular o alongamento, que é o que a gente vai grafar aqui. Então eu vou começar colocando, eu tenho uma série de pezinhos aqui, de massas, de pesos de pesca, de massas já conhecidas, eu medi numa balança. Esse daqui tem 38 gramas. Então, quando a massa é de 38 gramas, vamos ver qual vai ser o alongamento. Ele é bem suave. Vamos tentar medir aqui com cuidado. onze 11,9. Então, 11,9. Isso me dá, então, um alongamento de 1,3 centímetros. E assim por diante, eu vou colocar mais pesos. Por exemplo, esse peso aqui, que é um peso um pouquinho mais pesado, que tem 61 gramas. E eu vou medir novamente. doze vírgula sete, 61 gramas, 12,7 dá um alongamento de 2,1 centímetros. E assim por diante, eu vou colocar várias outras massas e vou obter vários outros valores aqui. Tá? E aí com isso nós vamos fazer um gráfico. Ok, então preenchi aqui alguns dados experimentais e fiz um gráfico com esses pontos aqui. Para essa mola, repara que todos os pontos parecem estar muito aproximadamente ao longo de uma linha reta. Né? Então, esse sistema tem um comportamento linear. O alongamento da mola parece ser diretamente proporcional à força que é feita sobre a mola. Se eu pegar uma mola diferente, o que a gente espera que aconteça? Repara que vou pegar uma segunda mola e vou comparar aqui com a mola que a gente usou. Essa mola ela é mais molinha do que essa aqui é mais rígida. Se eu colocar o mesmo peso, peguei dois pesos idênticos de 61 gramas e colocar nas duas molas, essa aqui vai ter um alongamento e essa daqui vai ter um alongamento visivelmente muito maior do que o dessa daqui. Tá? Então, o que a gente espera encontrar se a gente fizer o mesmo tipo de experimento para essa segunda mola? Será que ela também vai ter um comportamento linear? Mas em que sentido ela vai ser diferente da primeira mola? Então, vamos fazer a mesma coisa, obtendo dados experimentais para a segunda mola. Vou chamar de mola 2. E eu vou marcar os pontos nesse gráfico aqui também e traçar um gráfico, ver que tipo de diferença eu encontro com relação ao gráfico da primeira mola. Então, colocamos aqui no gráfico os dados para a mola 2. Coloquei apenas alguns dos valores que a gente obteve, tá? E traçamos uma reta que é a melhor reta que passa por esses pontos, né? Você vê que alguns pontos podem ficar um pouquinho abaixo, alguns pontos um pouquinho acima, mas essa é a melhor reta que descreve esse comportamento linear também. Um cuidado que a gente tem que ter é que à medida em que a gente começa a esticar demais a mola, ela pode entrar num regime em que ela perde a característica de resposta linear.
da lei de Hooke. E se a gente esticar mais ainda, a gente pode deformar irreversivelmente a mola, e aí deixa de ser uma mola. Repara que a mola 2, que é mais suave, ela tem um comportamento linear também, porém com uma angulação aqui muito menor do que a da mola 1. Então, a reta que descreve a lei de Hooke, a resposta elástica da mola, ela é mais inclinada quando a mola é mais rígida e menos inclinada quando a mola é menos rígida. De tal forma que, à medida em que eu inclino mais essa reta, essa relação linear aqui, o alongamento é proporcional à força, né, que está sendo feita sobre a mola, essa constante de proporcionalidade aqui, que é o coeficiente angular dessa reta, ela é diferente. Né? Para a mola 1, esse K1, essa constante de proporcionalidade entre a força que eu faço e o alongamento da mola, é maior do que para a reta 2, para a mola 2, que tem uma constante bem menor. Essa constante ela ganha o nome de constante elástica da mola. E ela pode ser calculada medindo-se aqui o coeficiente angular dessas retas. Se eu fizer isso, por exemplo, pegar um ponto aqui da reta e um segundo ponto, né, e medir aqui, calcular um ΔF aqui, um ΔX, né, e calcular o coeficiente angular da reta, eu vou encontrar para K2 4 newtons por metro e para K1 30 newtons por metro, mostrando que essa constante elástica para molas mais rígidas é bem maior do que para molas mais suaves. Então, essa relação entre a força exercida sobre a mola e o quanto ela estica é o que nós conhecemos como lei de Hooke. E ela permite que a gente meça a força elástica numa mola a partir de uma distância que a gente pode medir ao longo da mola esticada. Isso permite a gente criar instrumentos, né, que são capazes de medir forças, chamados de dinamômetros, que se baseiam justamente nesse comportamento linear descrito pela lei de Hooke. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.